o presidente Lula enviou as ambulâncias, o que o governador Tarcísio está fazendo? Está mandando esconder aí, ó, o logotipo do governo federal, ó, nas ambulâncias. Tanto aqui, ó, dá uma olhada nisso. Olha aí. Isso daqui é a ambulância aqui, ó, de São Paulo, Jundiaí. Tá errado isso. Esse logotipo não era para tá tampado. Aí, ó, governo federal aí, ó. Tá vendo, ó? E aqui também, ó. Então, mas é errado isso. Tampar o logotipo do governador, do governo federal. Mas que é errado né? Não é certo. A ambulância quem entregou foi o governo federal. Lula entregou muitas ambulâncias. Os caras tá fazendo isso para ganhar fama em cima do governo. É Tarcísio, é coisa do Tarcísio. Olha o serviço do Tarcísio aí, ó. Pedindo para tampar, ó. Logotipo do governo federal, do Luiz Inácio Lula da Silva. É errado isso. Vai pro TikTok. Seria, então, até na visão do governo, como o Brasil acabou não se encurvando aos interesses dos Estados Unidos, vê esse tarifaço, você acredita que está mais associado a isso? Essa postura do Brasil? Mas não tenha dúvida, o tarifaço de hoje tem dois pais. O primeiro pai está na Casa Branca, se chama Donald Trump. Ele queria que o Brasil abrisse mão do sistema PIX ou abrisse negociações para abrir mão do PIX, para defender duas grandes operadoras globais dos Estados Unidos de cartão de crédito, que é a Visa e a Mastercard. Isso não se negocia. E ele queria que o Brasil entregasse unilateralmente para ele, para os Estados Unidos, no caso, a exportação de terras raras bruta, sem agregar valor aqui, sem processar, sem refinar no Brasil. E nós falamos, isso não se negocia. É isso que o Marco Rubio chama de falta de boa-fé na negociação. É não se curvar, é não se render, é não botar na mesa a soberania nacional. Esse é o primeiro pai do tarifaço. Se chama Donald Trump, com uma visão de doutrina Monroe, achando que a América Latina é o seu quintal e que o Brasil tem que dizer amém para ele. E o segundo pai se chama Flávio Bolsonaro, ou melhor, eu diria que é um pai mais coletivo, se chama família Bolsonaro. Gente, nós não podemos nos esquecer, eu estava vindo para cá, para Jovem Pan, eu estava vendo um vídeo que o Flávio Bolsonaro postou no Twitter. Mas é de uma disfarçatez. Ele vai dizer, o Lula é o culpado do tarifaço. Ô, gente, será que ele acha que as pessoas não têm memória? O irmão dele foi para os Estados Unidos para operar sanções contra o Brasil. Isso não sou eu que estou dizendo, é ele. Eu confesso que disse isso mais de uma vez. Comemorou o primeiro tarifaço e o Flávio comemorou junto. Quando viu que a opinião pública brasileira foi contra, aí começaram a mudar o discurso. Ele acha mesmo que as pessoas vão acreditar que ele atuou contra? Mas que a culpa é do Lula porque não soube negociar, porque... Gente... Quem foi lá 2 semanas nos Estados Unidos pedir para o Trump adiar, lá num congresso norte-americano... Na audiência pública. Né? Na audiência pública, pedir para o Trump adiar para depois das eleições, o tarifaço, que botou a eleição no processo, foi ele. Então, é de um cinismo que é desolador. Bolsonaro escreveu uma carta dizendo que o Flávio é o seu porta-voz. Porta-voz! O Flávio recebeu a carta, abriu uma transmissão e leu para o Brasil inteiro. Resultado, o ministro Alexandre de Moraes proibiu o Flávio de visitar o pai durante 90 dias. O rapaz recebeu uma promoção e uma medida restritiva no mesmo final de semana. É como ser nomeado para motorista oficial da família e perder a carteira antes de sair da garagem. O Bolsonaro escreveu, meu filho, Flávio é o meu porta-voz. Aí o Alexandre respondeu, então ele vai trabalhar de home office. E agora apareceu uma fotografia atribuída ao Flávio com um homem conhecido como Sicário, apontado nas reportagens como alguém ligado ao Daniel Vorcari. Sicário é um apelido que já vem com trilha sonora e pedido de habeas corpus. E não era fotografia em plenário, não era solenidade, não era aperto de mão na rua, era uma imagem dos dois sem camisa, no hotel. O Flávio respondeu que tira foto com todo mundo. Meu amor, com todo mundo? De sunga! Ele diz que se a foto fosse verdadeira, poderia ser apenas uma das muitas fotografias que ele tira com os admiradores. Eu entendo, político tira realmente muita foto com muita gente. Mas sem camisa?
perto da piscina. Crianças, existe uma diferença enorme entre senador, posso tirar uma foto com o senhor? E senador, passa o bronzeador nas minhas costas. Primeiro, disseram que poderia ser só uma foto qualquer. Aí depois o Flávio passou a afirmar que a imagem parecia produzida ou manipulada por inteligência artificial. Então, nós chegamos a um novo estágio da política brasileira. A fotografia é verdadeira o suficiente para ser explicada e falsa o suficiente para ser negada. É um sistema de defesa quântica. O político estava e não estava na fotografia ao mesmo tempo. O Flávio disse que não conhecia. Pode ser verdade. A família Bolsonaro tem tanta fotografia com personagem investigado que o álbum da família já vem com um índice remissivo da Polícia Federal. Top 5 das lapadas de Lula nos seus adversários. Em quinto lugar, o Opala Velho. Flávio Bolsonaro chama Lula de Opala Velho e Lula responde: se ele conhecesse o meu Opala, ele não falava, ele fala, porque o Opala dele é o pai dele que está no desmanche. Em quarto lugar, quando Lula, em um debate presidencial, responde a Caiado que implora por atenção. Quando você crescer no percentual, eu faço. Pode ser. Quando você chegar... Então vamos lá, vamos para a pergunta? Quando ele chegar a 1,5%, eu faço. Vamos lá. Terceiro lugar, mais uma do Lula do Velho Testamento. Dessa vez quando deu uma resposta a Maluf que deixou ele tonto até hoje. Eu acho que é importante o telespectador saber por que o Maluf é competente. Ele é competente porque compete e nunca ganha. Só compete. Aí porque a competência dele. Segundo lugar, Lula versus Bolsonaro em um debate em que Bolsonaro tentou acusar Lula de ficar indo para as favelas, que para ele é um lugar que só tem bandidos. E Lula responde: sabe, tinha um vizinho seu que tinha 100 armas dentro de casa. Só sabe. Esse não era da favela do Complexo do Alemão. Esse, quem sabe, morava num apartamento na Avenida Copacabana. E em primeiro lugar, o discurso do Lula na ONU, que fez até o presidente dos Estados Unidos, Trump, parar para assistir e ainda elogiar o presidente Lula. Esta ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. Pessoal, se você gostou, comente aqui e já mande aqui ideias para a gente fazer um top 5, parte 2 em breve, tá bom? Um grande abraço. A própria deputada Júlia Zanata acabou de confessar como o bolsonarismo funciona por dentro. Olha só. Normalizou falar mal do Bolsonaro estando no partido do Bolsonaro. Se vocês são tão corajosos, por que vocês não falam mal do presidente Valdemar? Lá, quem tem o dinheiro manda calar a boca. E quem tá dizendo isso é ela, do próprio PL. Mas daí não falam mal do Valdemar, sabe por quê? Porque o Valdemar é o dono do cofre. O Valdemar é o dono do cash, é o dono do cofre. Ouviu? O partido dela não é do povo, é dessa família aí. Ela mesma falou, a prioridade deles não são os nossos problemas, é defender bandido. E os colegas de partido dela? Vagabundos. Palavra dela, não minha. É assim que esse povo se trata por dentro. Como que essa turma vai defender Santa Catarina em Brasília se vivem brigando entre si por dinheiro, por poder e tentando transformar nosso estado num curral? Não dá mais pra gente continuar elegendo esse povo. Manda esse vídeo pra quem ainda tá iludido com essa gente. Boa notícia, o SUAS em Goiás fica mais forte graças ao governo Lula, graças a essa estrutura para garantir a mobilidade das famílias. São 80 vans equipadas, adaptadas para garantir a acessibilidade das pessoas que são atendidas nos CRAs, nos CREAs, no Centropop, em todos os órgãos, né, que fazem parte da rede da assistência social dos municípios. Então, olha, vem comigo porque são 80 vans. Eu quero, em nome de todos os vereadores e vereadoras do estado de Goiás, te agradecer muito, Wellington Dias, agradecer ao presidente Lula por todos os programas sociais que compõem
o Sistema Único de Assistência Social, porque o presidente Lula, os programas, o governo faz a diferença na vida da nossa gente todos os dias, com o Bolsa Família, com o BPC, com o Pé de Meia, com Farmácia Popular, com Minha Casa Minha Vida, com a estruturação da rede de assistência social, garantindo que aquelas pessoas que mais precisam sejam prioridade do nosso governo. Mas tem muitos crimes, é rachadinha, é compra de casa que não se sabe de onde que veio o dinheiro, é relacionamento com máfia de combustível, não sei o que lá, é crime organizado no Rio, é milícia, é isso, é aquilo. Cara, hoje eu vejo que a justiça brasileira está atuando, a Polícia Federal está atuando, mas com extrema cautela para não legitimar um discurso vitimista deles. Eu estou sendo perseguido, eu não estou podendo fazer campanha, aquela coisa que eles gostam de fazer. Agora, diante de uma derrota humilhante de Flávio Bolsonaro, ele vai em cana, gente. Ele vai em cana, a situação dele é difícil, mas não é nada diferente da do Eduardo. Ele foi junto lá para os Estados Unidos para pegar e pedir medidas contra o STF e tudo mais. Então, eu acho o seguinte, eu acho que Flávio Bolsonaro, diante da possibilidade de uma derrota humilhante e da possibilidade concreta de que ele seja preso, acabadas as eleições, esse monte de denúncias contra ele aflore de uma maneira violenta, que esse cara, ele mesmo chega e fala, gente, eu prefiro uma imunidade parlamentar. Exato. Ele mesmo, não é que alguém vai chegar e falar, Flávio, sai, porque, olha, temos uma avaliação política. É que esses caras, eles só pensam na sua própria sobrevivência. Vamos pensar com a cabeça deles. Eles não têm nenhum projeto de país. Não é a mesma coisa. O Lula está preso. O que o Lula está fazendo? O Lula, quando esteve preso, diante de uma tremenda injustiça, ele estava pensando no Brasil. Esses caras não pensam no Brasil, eles só pensam neles, na sobrevivência deles e nas conveniências deles. Então, eu não vejo mesmo como impossível que o Flávio desista. Sim. Desista para não ser preso, porque as ameaças que pairam sobre a cabeça dele são gigantescas. Eu conheço o vagabundo de longe. De longe não, Flavinho, de perto. Você indicou 3 dos seus amigos para cargos no Rio. E todos foram presos ou são investigados pela Polícia Federal. Rodrigo Bacelar, ex-presidente da LERJ, preso 2 vezes. Considerado pela Polícia Federal chefe político do Comando Vermelho. Gutenberg Fonseca, secretário da Defesa do Consumidor do Rio. Investigado por proteger e apoiar o Comando Vermelho. Alessandro Carracena, ex-secretário do Rio que recebeu dinheiro do Comando Vermelho e foi preso por beneficiar o tráfico internacional de drogas. É claro que de vagabundo você entende. Não foi você que foi pego pedindo 134 milhões ao banqueiro bandido Daniel Vorcaro? Não foi você que comprou uma mansão de 6 milhões com empréstimo amigo do BRB? Você realmente conhece um monte de vagabundos. O primeiro vagabundo é você. Estou com Covid. E foi assim, né? 5 filhos e o pai. Um atrás do outro. Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Por favor, tem muita gente morrendo, minha gente. Por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Por que lutar contra a vacina? Pô, se eu, sabe, eu daria tudo pra ter, sabe, porque meu filho tivesse tido essa chance. Ele não era um número, sabe? Ele era uma pessoa, era um menino maravilhoso, como outros. Chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Quando você tiver falta de ar, você vai pro hospital. A gente vê um presidente da República imitando uma pessoa com falta de ar. Isso para nós é muito doloroso. Se ele tivesse ideia do mal que ele faz para a nação, além de todo o mal que ele já fez, ele não faria isso. E daí? Mas meu pai está sendo enterrado provavelmente um bicho, né? Falta de respeito isso com o povo, né? A minha especialidade é matar, pô, sou capitão de artilharia. Por todos eles.
esqueceremos. Vai botar anistia, por exemplo. Vocês vão dar um jeito na tarifa na hora, garanto, na hora. Nós vamos quebrar o espírito das pessoas que estão no establishment do Brasil. O céu é o limite, o céu de tarifas é o limite. Você pode cobrar 400% de tarifa. Você pode explodir a economia brasileira. Vai vender para a China, vai lá, boa sorte. Então, que seja com o menor sacrifício possível, mas, se for necessário, iremos sim sacrificar tudo. Se o governo Lula está falando que imposto é bom, por que ele está reclamando agora, né, de pagar só 50%? Porque ainda está desfavorável essa balança tributária aqui para os Estados Unidos, tá? Agradeço ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado, Marco Rubio, por atenderem rapidamente ao meu pedido. Fala pra mim, o que nós temos pra hoje? O Lula mandou a picanha ou mandou a abóbora? Não, o Lula não manda nada pra ninguém. O Lula nos dá condições de comprar, ó, essa linda picanha, tá? O açougueiro providencia toda semana pra mim. Aqui é picanha bovina, aqui é a picanha suína. E aqui a panceta que eu estou... Que bonito, hein? Que eu estou temperando para ser assada. Então é isso. Lula não manda, Lula nos dá condições para isso. E é por isso que eu vou sempre fazer o L. Uhul! Beijo. Amo todos vocês. Hoje o PT relembra a herança maldita que Bolsonaro deixou para Manaus. Alguns podem fingir que esqueceram, mas nós não vamos deixar essa tragédia ser esquecida. Aqui ele nos fez de cobaias para testar uma suposta imunidade de rebanho. Empurrou cloroquina, um remédio sem eficácia para os doentes que estavam desesperados por uma cura. Pessoas morreram asfixiadas numa cama de hospital, enquanto Bolsonaro dizia que não era a responsabilidade dele. Quem não lembra dessa frase? E daí? Não sou coveiro? Ele não é coveiro, mas foi ele o responsável por aquelas covas coletivas que todos nós vimos, com 16 mil amazonenses mortos dentro delas. Por isso, Bolsonaro, você não é bem-vindo a Manaus. Não desejamos a sua morte, porque a morte seria um prêmio para o que você fez. Queremos você na cadeia, por muito tempo. Fora! Fora, Bolsonaro! Esse rapaz aqui tem 2 férias por ano, mas eles chamam de recesso, que é um nome mais elegante. Enquanto ele está pegando as malinhas para viajar, os brasileiros que trabalham na escala 6x1 vão ficar ralando. Agora me fala uma coisa, esse descanso do Alcolumbre é merecido? Ele merece folga e os trabalhadores não? Já faz 2 meses que o projeto sobre o fim da escala 6x1 está parado no Senado, por pura pirraça desse sujeito. Como a campanha eleitoral começa logo depois do recesso, a votação do projeto só vai acontecer depois das eleições. Alcolumbre e empresários querem ganhar tempo para alterar o texto e permitir o pagamento por hora trabalhada. Esse tipo de contrato pode acabar com a renda fixa e deixar milhões de trabalhadores sem garantia de salário no fim do mês. Isso amplia a precarização, facilita contratos mais frágeis e transfere para o trabalhador o risco quando não há serviço. Na prática, esse modelo favorece as empresas e piora ainda mais a situação dos trabalhadores. O sonho deles é que o país eleja um presidente de direita para poderem desconfigurar o projeto original. É por questões como essa que as eleições desse ano vão ser decisivas para o futuro da nossa população. Será que o gás de cozinha está caro por culpa dos impostos? Olhem que curiosa essa sequência de comentários do último vídeo que a gente gravou falando sobre o preço dos combustíveis. Foi afirmado naquele vídeo que cerca de R$ 37,00 é o custo do gás de cozinha na refinaria. Mas, na verdade, é R$ 34,00 e essa informação está lá no próprio site da Petrobras. Lá também está informando que o custo dos impostos é cerca de R$ 18,00 de ICMS e de impostos federais é 0.
E o resto do custo, mais de R$50, é justamente o custo e o lucro da distribuição. E sabe quando isso aconteceu? A partir de 2019, quando a Liquigás foi privatizada. Aliás, a Liquigás foi privatizada com o argumento que tinha que aumentar a concorrência. Mas a Liquigás foi comprada por empresas que já atuavam no mercado de gás de cozinha no Brasil. Então, o que aconteceu, na verdade, foi uma concentração de mercado e uma formação de cartel, que não está permitindo que a redução do preço do gás de cozinha da refinaria seja repassado para o consumidor e para a consumidora. Uma salva de palmas para a direita brasileira. Você está feliz? Isso aconteceu também com a distribuição de combustível. Se você é de Curitiba, a Repar em Araucária, do ladinho ali. O combustível que sai da Repar e é vendido em Curitiba é quase R$1 a mais do que o combustível que sai da Repar e é vendido ali no norte de Santa Catarina. Você vai ali na região de São Bento, Campo Alegre, R$1 mais barato, o mesmo combustível. Por quê? Porque, vamos aplaudir, a direita brasileira entregou a distribuição de combustível e gás na mão do mercado. E o mercado, você sabe como é o mercado, né? Vamos aplaudir. Parabéns, direita brasileira. Você está ganhando dinheiro em cima desse lucro que essas empresas de distribuição estão tendo? Você tá? Você de direita aí, você tá? Não tá, né? Mas as empresas que compraram estão. As empresas que enrolam vocês e contam um monte de mentira para vocês ficarem defendendo as pautas deles, eles estão ganhando bastante dinheiro. Então parabéns para você de direita, que apoia constantemente ser enrolado pela elite brasileira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje no sul do estado. Em Rio Grande, ele assinou o contrato para investimentos bilionários no maior polo naval gaúcho, além de entregar mais de 1.000 moradias à população. O conjunto residencial chama atenção pelo tamanho. São mais de 1.000 apartamentos distribuídos nesses 6 condomínios. Tem área de lazer, espaço para ginástica e quadras poliesportivas. Ele foi planejado também para reduzir os custos de manutenção, que ficam por conta da prefeitura. Isso reduz um custo muito grande, né, que acaba sendo uma grande problemática dos condomínios da Minha Casa Minha Vida, que é o custo mesmo do próprio condomínio, que às vezes é muito maior que a parcela. Perto do meio-dia, o helicóptero trazendo o presidente Lula a Rio Grande pousou perto do conjunto habitacional. 4 ministros também integravam a comitiva. Lula entregou as chaves para os primeiros moradores. Em seguida, falou da importância do investimento estimado em 130 milhões de reais por parte do governo federal. Outros 15 milhões ficaram a cargo da Prefeitura de Rio Grande. Nós estamos inaugurando um conjunto que tem uma UPA a 300 metros daqui. Tem um CRAS a 5 quilômetros daqui. Tem um restaurante popular a 1,5 quilômetros daqui. Tem uma estação rodoviária a 300 metros daqui. E tem centros educacionais e uma creche. E mais uma universidade a 5 quilômetros. Aqui, nesse conjunto habitacional, vocês não foram jogados para longe do centro da cidade. Vocês ocuparam o próprio centro da cidade. Cada apartamento tem pouco mais de 48 metros quadrados. Os novos moradores vão ter uma surpresa quando ocuparem o imóvel. Ele vem com uma varanda e tem também uma churrasqueira para os momentos de lazer. É a primeira vez que muitas famílias terão um imóvel próprio. Gente que sempre morou de aluguel ou em ocupações. Para alguns, uma vida inteira convivendo com essa situação. Os imóveis são destinados para famílias do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1, aquelas com renda de até R$ 2.850 mensais. Mas quem recebe o Bolsa Família ou o benefício de prestação continuada, o BPC, não vai precisar pagar nada. Depois, o presidente assinou um contrato de concessão de uma área portuária para a CMPC, a companhia de celulose localizada em Guaíba, na região metropolitana. Mais um investimento de R$1,5 bilhão. Foi assinado o contrato para a construção de 5 navios que transportam gás. Eles serão até 30% menos poluentes. Em Rio Grande, a estimativa é de que podem ser gerados 3.200 empregos diretos e indiretos. O investimento total é de R$2,2 bilhões. O Flávio está planejando um autoatentado e nós já ouvimos essa história antes.
E em 2018, lá, antes da fequeada do Bolsonaro, ele declarou não uma, mas 3 vezes que estava correndo risco de sofrer algum tipo de atentado contra a própria vida, que estava recebendo ameaças, mesmo sem nenhuma prova disso. Também apareceu usando o colete à prova de balas na época, assim como o Flávio já fez várias vezes durante essa pré-campanha. E exatamente como Bolsonaro naquela época, ele disse que está sofrendo um grande risco e citou o PCC Comando Vermelho. A Polícia Federal agora montou uma operação de quase 95 milhões de reais para proteger o Rachadinha. Até 458 servidores, carros blindados, proteção contra drones e equipes antibomba. Só que depois da fequeada, a Polícia Federal, na época, afirmou que não tinha recebido nenhuma informação sobre ataque iminente. Mas voltando, você ouviu direito. 95 milhões pela vida do Flávio Bolsonaro, que até onde eu sei, não vale nada pro país. Então por que a gente deveria pagar pela proteção dele? Mas o Flávio disse que não quer. Segundo ele, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, poderia colocar gente infiltrada dentro da campanha. Acusação gravíssima. Só faltou um pequeno detalhe: apresentar alguma prova. Então você não se choque se logo mais surgir um novo Adélio Bispo. Comente coincidência se você acha que o plano do Flávio Bolsonaro é esse, e se você tem certeza e você sabe, assim como eu, que não vai dar certo. O povo brasileiro já está vacinado contra esse tipo de palhaçada. Urgente, pessoal. Flávio Bolsonaro acaba de fazer uma live onde ele defende o fim do Mercosul e que o Brasil entre na NAFTA, na área de livre comércio do México, com os Estados Unidos e Canadá. É escandaloso. Esse cara quer vender o Brasil, que o Brasil vire colônia dos Estados Unidos. O prejuízo na economia brasileira seria impressionante. O nosso setor industrial estaria destruído. Aí depois ele fala NAFTA ou AFTA, uma área de livre comércio das Américas. É porque ele é ignorante. Mas a ALCA eles tentaram implantar e a gente conseguiu resistir. Nós não teríamos mais indústria no Brasil se a gente tivesse entrado numa área de livre comércio como essa dos Estados Unidos. Volto a dizer, é um plano do Brasil virar colônia norte-americana. Veja a bobagem que ele fala. Eu pretendo juntar minha parte técnica do novo governo do Brasil para falar o seguinte: não tem o NAFTA. Gente, o que é o NAFTA? É o North America Free Trade Agreement, né? É um acordo de livre comércio da América do Norte. Tá? Isso mudou, a sigla mudou para USMA, USMCA, que é United States, Mexico e Canadá. Eles mudaram a sigla, mas continua sendo a mesma essência. Eles apenas evoluíram em alguns setores, nessa área de livre comércio entre esses 3 países, incluindo, por exemplo, a questão da propriedade intelectual, que é uma das acusações que estão sendo feitas contra o Brasil para que essas tarifas de 25% sejam impostas. Então, com a minha ideia, eu falo, olha, ao invés do antigo NAFTA, a gente pode cortar essa letrinha N e passar a usar o AFTA, que é o Acordo de Livre Comércio das Américas, onde o Brasil pode se incluir. Gente, esse cara teve a cara de pau de mandar um documento sugerindo que o Brasil zerasse a tarifa de etanol com os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos taxam 100% do açúcar. Isso ia ser destruidor, teve uma repulsa grande do setor econômico envolvido. Mas mais do que isso, ele falou claramente em tirar toda a tributação, a regulação do Mastercard e da Visa. E limitou o PIX, porque ele quer que a gente aprove no Brasil uma lei. Ele mandou isso no documento enviado ao governo norte-americano. Uma lei dizendo que o PIX não pode fazer pagamentos comerciais entre nações. Olha, hoje não faz. Mas pode vir a fazer e pode ser bom. Por que a gente negociando com a Europa? Por que não pode ter uma nova forma de pagamento que não passe pelo dólar? Ele se oferece para entregar o Brasil e para ser gestor de uma colônia. Mas o Brasil não é colônia norte-americana. O mundo dizendo não ao Donald Trump com aquela estrondosa vaia que ele teve que ouvir lá no estádio na final da Copa. Eu acho que, como o Will bem falou, a gente vai saindo da Copa, vai mergulhando mais na política. Não poderia ter tido um fim melhor
nessa Copa? Foi um não aos absurdos da polícia, do ICE, que ficou atrás dos imigrantes? Foi uma vaia pelo aquele cartão vermelho que ele pediu à FIFA para retirar? Foi uma vaia a maneira como ele tratou o time do Irã nessa Copa? E é claro, é uma vaia tudo que ele representa hoje, essa agressão contra o Irã, esse genocídio lá em Gaza. E eu acho que é super importante a gente lembrar que existem aí ligações muito interessantes, né? Você tem um dos melhores jogadores da Espanha, o Lamine Yamal, que tem 19 anos. Você pode ver o que tem em comum entre ele, o prefeito de Nova York, o Zohran Mamdani, que tem 34, e o presidente Lula, que tem 80. Todos condenam o que está acontecendo em Gaza, o genocídio que está acontecendo em Gaza. E eu digo isso porque o jogador da Espanha levantou uma bandeira de Gaza já numa situação lá na Espanha, então ficou muito marcado. Então é isso tudo junto, a Copa junta sim política e futebol, como sempre, a gente sabe, e eu acho que não podia ter um melhor final do que aquela vaia toda ontem. Talvez o Brasil deveria emitir uma taxinha pequena para que os bancos pudessem abraçar mais o Pix e ele evoluir. Eu vi isso aí no meu feed, eu pulei. Roraima. Por quê? Por quê? Por quê? Porque causa, motivo, razão ou circunstância eu quero pagar taxa num serviço gratuito. Pra evoluir. Né? Pra ele evoluir. Tipo assim, os caras estão... Pra ele virar Super Pix. Os caras que estavam acusando o Lula de taxar o Pix, agora estão achando uma boa taxar o Pix, porque a porra do candidato a presidente deles disse que eu vou taxar o Pix. Aí não depois foi... é o Haddad, exatamente. Exato. O Nicolas não fez aquele vídeo que teve o dobro de número de população do Brasil que assistiu, de views. No fundo preto, todo soturno. O Haddad quer taxar seu Pix. E aí agora os caras estão na rua de Curitiba defendendo a porra da taxação do Pix. O Kikolas. O Kikolas. Defina a sua opinião em relação a isso. O Pix ele foi feito na era do governo Bolsonaro. O Pix é importante para o Brasil. Tá. Eu acredito que o Pix incomoda muitas pessoas por questão da forma como que ele é feito, né? Ele não gera custos, ele gera somente benefícios e pouco lucro. Então... Lucro para quem? É do Banco Central. O Banco Central... Por que ele teria que gerar lucro? Porque teria que gerar lucro, eu também não entendo. O Pix talvez pudesse abraçar mais o Pix e ele evoluir. Mas abraçar mais? Todos têm! Todos aceitam o Pix, por que você tem que abraçar mais o Pix? De que forma tu vai evoluir o Pix? Como é que se evolui o Pix? Qual é a forma que isso funciona? Eu não sei. Ele evoluiu, uma taxinha aí de 1% que seja por transação, pronto. O Pix é brasileiro e incomoda muita gente porque não gera lucros. Não gera lucros pra Visa e pro Mastercard, é por isso que incomoda eles. Mas aí que tá. O Visa e o Mastercard disse que aumentou os lucros deles por causa do Pix. Porque mais pessoas estão tendo acesso a crédito, mais pessoas estão ganhando dinheiro, e aí eles estão faturando mais. E eles foram lá naquela... Trump mentiu. Não, mas aí que tá, eles foram lá naquela audiência lá do comércio e disseram que não estavam sendo afetados. Até a Visa e o Mastercard estão se beneficiando disso, gente. Uma gay de direita e uma indígena conservadora. No mesmo dia, barradas pelo PL, partido do Bolsonaro, no qual eles fazem parte. Em estados diferentes. Ficaram de fora. Não puderam adentrar. E o melhor de tudo isso é que tem vídeo dela chorando as pitangueiras. Primeiro vamos de Ag de direita, bora? Flávio Bolsonaro tá aqui atrás e eu sou um fiel escudeiro dele. Enquanto pessoas da esquerda estão organizando eventos abertos ao público, Flávio Bolsonaro tá aqui com, acredito que 7 ou 8 pessoas. Né? Eu me desloquei, vim lá de Santos, né? Atravessei a balsa, vim no Guarujá, não consegui entrar, mas eu quero deixar registrado aqui que esse é um dos motivos, talvez, que faz o Lula ter força. E eu fiquei decepcionado, porque eu fui barrado de entrar, porque simplesmente meu nome não estava na lista. Agora vamos para a indígena conservadora. Sendo aqui informada de que vão cercear a minha
candidatura, tá? Por racismo estrutural, por preconceito contra uma mulher indígena. Eu entreguei todas as minhas certidões, né? E agora estão com um golpe contra uma mulher indígena conservadora e de direita. Tanto aqui na convenção, para avisar ao Brasil inteiro o que eles estão armando aqui no Amapá. É aí que vem o chá revelação. Quando é que essas pessoas vão entender que elas nunca vão pertencer a esse lugar? Elas podem querer sim ser de direita, elas podem defender Bolsonaro, elas podem criticar o Lula, elas podem bater na porta do PL, elas podem lamber as botas da família Bolsonaro, mas elas nunca irão pertencer, elas não são de direita. A gente está falando de uma mulher indígena e de um homem gay que foram barrados de um evento. Homens brancos, ricos, héteros, entraram e eles ficaram de fora. Querem mais uma resposta do que isso? A direita é assim, gay, indígena, preto, mulher, não estarão nas pautas. Em época de eleição, eles usam vocês para angariar votos, mas na hora de ter reunião, o espaço só deles, é porta fechada para vocês, seus bandos de taioba. Então vocês podem levantar a bandeira, pode pedir voto, pode se humilhar dessa forma que vocês estão se humilhando, mas entendam, vocês nunca serão como eles. Nunca! Para a direita, o lugar de vocês sempre serão do lado de fora. E eu não tenho um pingo de dó e eu sei que esse vídeo não vai conscientizar pessoas como ele, o gay de direita. Ele, depois desse auê todo, postou isso aqui. Flávio Bolsonaro é o amor da minha vida e sempre terá meu apoio. E ainda na legenda, hoje houve um equívoco na entrada de um evento. Situações como essa podem acontecer, mas Flávio Bolsonaro veio conversar comigo e tá tudo bem. Amor da minha vida. Tem gente que vive numa síndrome de Estocolmo eterna.